Shalom, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez e continuarei a dar a resposta à pergunta que me foi feita sobre ressurreição e restauração. Mas lembre-se de inscrever-se neste canal, acionar o sininho, salvar o vídeo, ok? E dar o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo conhecimento, tá certo? Então, ficamos de ver o profeta Ezequiel. Lembre-se que Ezequiel está numa perspectiva terrível sobre o seu povo. Não está numa perspectiva sobre o mundo, e sim sobre o que aconteceria com o seu povo, que foi levado em cativeiro e, obviamente, iam morrer. Então, o que aconteceria com eles? Ele queria uma resposta. E essa resposta veio. Nós não vamos ler todo o livro de Ezequiel, mas basicamente é uma resposta a esta pergunta, a essas questões. E ele, como Navi, como profeta, recebeu essa resposta em detalhes, inclusive muito mais detalhes do que muitos profetas, tá? O Daniel fala mais de épocas, etc. Mas Ezequiel é mais detalhista. Então, em Ezequiel capítulo 37, abre aí sua Bíblia, sua escritura, em Ezequiel capítulo 37, e vamos ver um pouco do que se passa nesse livro. Ok? Ezequiel capítulo 37 e versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. O que é que diz aí? E pousou sobre mim a mão do Eterno, e ela me transportou, em algumas versões vai trazer, me transportou em espírito. Por isso dá um problema de interpretação terrível. Me transportou em um vento. Seria a melhor tradução. Me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar por entre eles. A palavra lá, essa vive, me fez rodear entre eles. Ele viu de fato. Não simplesmente passou como que não quer nada. Mas quem levou ele para lá, na verdade, uma visão futurística, levou ele e ele circulou entre os ossos. Ou seja, ele viu bem o que era. Não é como nós que estamos apenas lendo o livro. E me fez rodear por entre eles. Eis que eram muitíssimo numerosos no grande vale e estavam completamente secos. E me perguntou: ó filho do homem, porventura estes ossos poderão viver? E eu respondi: ó eterno Deus, somente tu sabes, só tu tens o conhecimento. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Eterno. Assim disse o eterno Deus a estes ossos: eis que trarei fôlego ou alento em vós, e vivereis. E porei sobre vós nervos, farei crescer sobre vós carne, vos cobrirei de pele, vos infundirei fôlego, e vivereis. E sabereis que eu sou eterno. Quando é que eles saberão que será o eterno? Quando eles reviverem. É sobre isso que está sendo perguntado, sobre a ressurreição. E aqui está falando de nervo, carne, pele e fôlego. É justamente o processo humano. Não está falando de nada espiritual, e sim um processo humano, um processo de ressurreição humana. Ok? Hoje, já se tem a notícia de que Israel já tem uma tecnologia capaz de recuperar a pele humana, que é o maior órgão humano, a pele. Já tem a cura do câncer de pâncreas, que é o mais difícil. Já tem a célula-tronco, que é capaz de regenerar qualquer órgão. Então não está tão distante assim essa realidade. Não está tão distante assim do que Ezequiel viu. Tá certo? Versículo 6. Versículo 5. Assim disse o eterno Deus a estes ossos: eis que trarei fôlego em vós, e vivereis. E porei sobre vós nervos, farei crescer sobre vós carne, vos cobrirei de pele, vos infundirei alento ou fôlego, e vivereis, e sabereis que eu sou eterno. E profetizei conforme me fora ordenado, e quando profetizava, ouvi um estrondo, houve uma grande comoção, e os ossos começaram a se unir, osso com osso. Está falando de osso mesmo. E observei que surgiram nervos sobre eles, e a seguir surgiu a carne, e foram cobertos de pele, mas neles não havia fôlego. Esse não é o processo natural do ser humano. Nervo, carne, pele, fôlego. Pá! Está vivo o ser humano. Então ele me disse: profetiza ao alento.
ao fôlego, profetiza ao filho do homem e diz: assim disse o eterno Deus, vendo os 4 ventos, ó fôlego, ó hálito, e entra nestes mortos para que vivam. Aqui o tradutor sabiamente traduziu vendo os 4 ventos, só que a palavra lá é ruach, a mesma palavra que ele traduz como espírito. Então, se ele traduzisse aqui vendo os 4 espíritos, ó espírito, daria um problema terrível para a teologia. Então ele espertamente traduziu vento, porque combina mais, porque não causa problema. Então percebe-se que há uma tendência de traduzir espírito quando convém a uma determinada doutrina, mas quando vai dar problema, então ele traduz vento. Vem dos 4 espíritos? Não. Vem dos 4 ventos. Mesma palavra ruach. Vem dos 4 ventos, ó fôlego, ó hálito, e entra nestes mortos para que vivam. E profetizei como ele havia me ordenado, e o hálito, o fôlego, veio a eles, e viveram e se puseram sobre seus pés, constituindo um exército imenso. E ele me disse: ó filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: secos estão nossos ossos, e perdida está a nossa esperança. Estamos totalmente acabados. Será que era o gentil ou o Miguaim? Será que eram as outras nações que estavam dizendo isso? Eis que os nossos ossos estão secos, nossos ossos? Será que são as outras nações que estão dizendo perdida está a nossa esperança? É isso que as nações estão dizendo? Não, se esse texto aqui servir para a religião, então a religião tem que estar dizendo que a esperança está perdida. É isso que é dito, que a esperança está perdida? É claro que não. Esse versículo casa muito bem com o que eles estavam passando. Eles estavam achando exatamente isso. Olha, a nossa esperança está perdida. E então vem uma resposta, Ezequiel dizendo: não, a esperança de vocês não está perdida. Vocês serão ressuscitados. Tá certo? Então aqui uma pista gigantesca de que está sendo dito a respeito de Israel, a respeito dos descendentes de Jacob. Como no primeiro vídeo de resposta, eu já falei pegando de Abraham, tá certo? No nosso próximo vídeo, daremos continuidade a esse texto, ok? Dê o seu like, ative o sininho, inscreva-se no meu canal, tá certo? E qualquer dúvida, você já sabe, pergunte a Jartov.